agradecemos pela tua palavra, que venha nos dar sabedoria, meu Pai, para ministrar a tua palavra ao teu povo. Nossos irmãos da live, sejam todos bem-vindos ao Ministério Adoração e Graça. Deus abençoe a tua casa, a tua família, que você possa ser tremendamente abençoado nessa noite para agora, em nome do Senhor e todos nós que estamos aqui nessa noite. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, antes de nós entrarmos aqui no versículo 1, capítulo 24, versículo 1, a gente vai ver aqui que realmente Paulo vai enfrentar o juiz ali que comandava a Judéia, comandava ali também a Cesareia. E agora só o próprio sumo sacerdote, Ananias, que vai chegar lá com seu advogado chamado Término, para colocar mais lenha na fogueira sobre a questão de Paulo em Jerusalém. Isso é muito triste, ao mesmo tempo complexo, porque Paulo sempre estava ali expressando a sua fé, falando a verdade, e às vezes quando a gente fala a verdade, as pessoas realmente não aceitam a verdade, mas a verdade tem que ser falada, às vezes, na nossa vida, justamente para o nosso crescimento espiritual. Então a gente vai ver aqui as afrontas daquele grupo religioso, com mentiras, com provocações, tudo para tirar e enquadrar o apóstolo Paulo ali diante de todo o povo de Jerusalém. E Paulo chega em Jerusalém, ele chega para abençoar os irmãos. Ele coleta muitas bênçãos para trazer para aquela igreja para ajudar. E de lá ele vai ao templo, de lá ele vai pedir a direção de Deus, e Deus fala com ele lá. Mas mesmo assim, depois que as pessoas descobrem que ele está pregando sobre a ressurreição dos mortos e sobre Jesus, as pessoas começam a olhar para ele completamente diferente. E não é diferente na nossa vida também, é assim. É complicado em algumas regiões você falar de Jesus. É complicado numa roda de amigos você falar de Jesus. Por isso que nós temos que pedir a direção de Deus no momento certo ali de falar para a pessoa, até sobre mesmo as bênçãos do nosso Deus, daquilo que a gente acredita. Aqui no texto diz: passados 5 dias desceu a Cesareia o sumo sacerdote Ananias, juntamente com alguns líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram diante do governador seus protestos contra Paulo. E são protestos, são palavras fortes, realmente para acabar com a vida do apóstolo Paulo. Porque o objetivo dessa turma aqui é eliminar Paulo. Porque Paulo não tinha, querido, vergonha de falar, de ministrar para qualquer ambiente que ele chegava. Ele estava ali para ministrar e fazer a vontade do Senhor. E no versículo 2 diz assim: quando foi requerida a presença de Paulo, começou Tértulo a acusá-lo diante ali do grande juiz que é Félix. Eles vão trazer os argumentos dele diante de toda aquela corte, justamente para acusar o servo do Senhor. Ele diz assim: excelentíssimo Félix, havendo nós, por teu intermédio, desfrutado de um longo período de paz, bem como por tua providência, reformas são continuamente implementadas nesta nação. Aqui ele começa aqui a falar sobre o feito do governador, elogiando o governador ali diante daquela corte. Isso acontece muito hoje também. Quando você está ali, você que estuda advocacia, você vai defender uma causa ali diante da plateia, você também fala às autoridades e se remete a ela com um respeito tremendo ali, porque eles exercem, o juiz exerce o cargo, as promotoras que estão ali, as pessoas, toda a gente tem que reverenciar, até porque essas pessoas merecem ser respeitadas. E aqui Félix vai ouvir os dois lados da moeda. Isso aqui é muito importante.
Até hoje, um bom advogado, ele não ouve só um lado da história. Ele ouve o lado de um bom advogado e ouve o lado de outro. Porque se você ouvir só um lado e você concordar só com aquele lado, você pode estar cometendo um erro muito grave diante daquela corte, diante daquela sociedade, diante daquele povo. E é isso que está acontecendo aqui. As pessoas trazendo argumentos tremendos, poderosos para matar Paulo, para tirar Paulo da jogada, porque Paulo pregava sobre Jesus Cristo. E dizer, Paulo está debaixo de perseguição, Paulo está debaixo de grande afronta, e são seus irmãos, seus conservos, seus companheiros que ali outra hora estavam apoiando Paulo a perseguir os cristãos. E no versículo 3 diz assim: em tudo, em toda parte nós reconhecemos teus benefícios, com profunda gratidão ao excelentíssimo juiz, que é Félix, ali, o governador e mesmo tempo juiz daquela região. Portanto, a fim de não tomar-te mais tempo, rogamos-te a favor de ouvir-nos por breve momento, concluímos no versículo 5 que este homem é um perturbador. Olha o argumento da pessoa. Este homem chamado Paulo, ele promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo, sendo o principal líder da seita dos nazarenos. Félix aqui começa a logo perceber que é uma guerra religiosa. Aqui fica claro que há um fanatismo desenfreado. Porque a religião verdadeira ela não ameaça ninguém. Ela não impõe nada para ninguém, querido. Jesus sempre foi claro: olha, se você quer vir após mim, você tem que se negar. Mas Jesus não força ninguém, nunca forçou ninguém. Jesus não força ninguém a querer fazer a vontade dele, querido. Ele dá a deixa, ele ensina, ele fala a verdade. Se você crê na verdade, porque ele é a verdade, você passa a ser um servo fiel do Senhor. Você passa a fazer a vontade do Senhor. Então, aos olhos daqueles homens, Paulo é um perturbador. Porque Paulo estava pregando sobre Jesus. Paulo estava falando sobre Jesus. No versículo 5, concluímos que este homem é um perturbador, porquanto promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Isso é uma grande mentira para quem conhece o texto. Pelo contrário, onde Paulo chegava, ele pregava a verdade, o amor, a compaixão, a unidade, o respeito mútuo, e ajudava muita gente, porque ele era usado tremendamente na unção no poder do Espírito Santo. Aonde ele colocava as mãos, as pessoas eram libertadas, curadas, ressuscitadas. Ele era um homem cheio da unção. Aqui a gente já vê por esse relato aqui que já é uma grande mentira para quem conhece até o texto e a história do apóstolo Paulo. No versículo 6 ele diz assim: ele tentou até mesmo profanar o templo. Isso também é uma grande mentira, porque Paulo chega no templo para cumprir o seu voto de nazireu, adorar a Deus lá no templo e sair do templo. Mas os olhos da corte, Paulo trouxe um ímpio com ele, colocou lá dentro do templo e profanou. Também uma segunda grande mentira. Veja que as pessoas fazem de tudo para derrubar as outras, quando elas não acreditam nela e quando elas pensam que aquelas pessoas estão querendo tirar. Porque é o seguinte, queridos, eles pensavam que Paulo queria acabar com eles, e não era isso que o apóstolo Paulo queria.
Paulo queria, na verdade, era unir a antiga aliança, fazer uma conexão da antiga aliança, porque ele é um doutor da lei, ele é um fariseu, ele conhece todas as leis de Moisés, por isso que ele escreveu as 13 cartas. Para quê? Para sincronizar a antiga aliança com a nova aliança. Paulo logo percebeu na mente dele que ia chegar um tempo que Deus ia abrir o leque da revelação para todas as nações, porque as promessas foram feitas ao patriarca Abraão. Que através daquele povo, todas as nações dessa terra seriam abençoadas pelo Deus de Israel. É por isso que nós hoje estamos aqui, fomos alcançados pelo Deus de Israel, por causa dessa promessa que Deus fez para Abraão. Mas só que isso não entrava na cabeça dos judeus, porque eles pensavam que eles eram, só eles que eram o povo exclusivo de Deus. Na verdade eles são, só que Deus abriu para todo mundo depois que o Mashiach veio. Depois que Jesus veio, Jesus abriu, agora é para todas as nações. Quem está entendendo, dá glória para Jesus. Versículo 7 diz assim: entretanto o comandante Lícias interveio, e usando de violência, o arrebatou de nossas mãos, e ordenou que os queixosos viessem apresentar seus protestos contra ti. Assim, no versículo 8, se tu mesmo interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas as acusações que estamos fazendo contra ele. Em seguida, os líderes judeus firmaram a acusação, testemunhando que tais afirmações eram todas verídicas. Já pensou o que é isso, querido? Todo mundo contra o apóstolo Paulo. Só porque ele chegou pregando lá em Jerusalém que Jesus é o Filho de Deus, o verdadeiro Messias, e que ele acreditava na ressurreição dos mortos. Só por causa disso, querido. Queriam matar ele, acabar com ele. Para você ver aonde chega o fanatismo religioso. Você não pode usar a religião para querer matar alguém, para querer prejudicar alguém. Negativo. Não é um ensino verdadeiro do Evangelho. Tudo que Jesus sempre quis e quer é unir as pessoas. É unir as pessoas para morar no céu com ele, querido. É simples o Evangelho. Versículo 10 assim, diz assim: Paulo vai expor a sua defesa. Então Paulo, tendo atendido o sinal do governador para que falasse, exclamou: sei que há muitos anos tem sido juiz sobre essa nação. Paulo falando para Félix. E por esta razão sinto-me motivado a falar em minha própria defesa. Paulo não tinha advogado. O sumo sacerdote chegou lá com Tértalo e trouxe o advogado e toda a nata ali do Sinédrio para acusar Paulo. Agora o próprio Paulo vai se defender. Paulo não tem advogado, homem do lado dele, mas ele tem o maior de todos, que é Jesus Cristo. Então Paulo, tendo atendido o sinal do governador para que falasse, exclamou: sei que muitos anos tem sido juiz sobre essa nação, e por essa razão sinto-me motivado a falar em minha própria defesa. Versículo 11: bem podes verificar com facilidade que não faz mais de 12 dias que ele tinha chegado a Jerusalém, desde que subi de Jerusalém para adorar a Deus. Aqueles que me protestam, no versículo 12, não me acharam conversando com ninguém no templo, nem tumultuando o povo nas sinagogas, ou em qualquer outro lugar. Paulo aqui está falando a verdade. No versículo 13: nem ao menos tem como te provar as acusações, as pessoas, nem ao menos tem como te provar as acusações que nesse momento estão levando contra mim diante de ti. Versículo 14: contudo confesso-te que sirvo sim ao Deus dos nossos pais como discípulo do caminho, a que me denomino seita, creio em tudo o que está de acordo com a lei,
e no que está escrito nos profetas. Veja que Paulo está falando: olha, eu conheço a lei, eu conheço os salmos, eu conheço o profeta, estou falando a verdade. Versículo 15: depositando em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto para justo como para injustos. Isso aqui é muito importante. Então, quando Paulo começou a falar essas coisas, meu irmão, para quê? Não. Vamos parar esse rapaz. Vamos parar esse homem, vamos matar ele, tirar ele do caminho, porque está demais já. Querido, não foi fácil para o apóstolo Paulo. Por isso que Lucas, o médico que escreveu isso aqui, o Lucas, ele fez questão de registrar isso aqui na história. E é o comecinho da igreja, querido. É o começo da igreja para você ver o que esse homem passou para que hoje o evangelho estivesse aqui na nossa mão. Isso aqui é muito importante que ele fala no versículo 15. Tanto de justo como de injusto haverá ressurreição, tanto de justo como de injusto. Deixa eu falar isso aqui para você. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é o âmago do evangelho. Porque hoje as pessoas estão morrendo no mundo. Hoje morreu uma cantora famosa aí, que apareceu no jornal. Ela é da linha Country ali dos Estados Unidos. Ela morreu. Só que ela tinha uma filantropia que ela ajudava milhares de pessoas. Ajudava muitas pessoas. Mas não era serva do Senhor. O que eu quero te dizer? A salvação nós sabemos aqui que é um grande mistério. Só Deus sabe quem é quem. Mas mesmo assim, pela vida da pessoa, a Bíblia diz também que a gente conhece pelo quê? Pelos frutos. Então, julgando por esse pressuposto de conhecer os frutos dessa cantora foi só de cantar para o mundo. Então, se você adora o mundo, serve o mundo, e você não glorifica o nome do Senhor, você com certeza é uma pessoa ímpia. Você não glorificou o nome do Senhor. Então você vai descer à sepultura, assim também como o crente. Naquele grande dia, Deus vai ressuscitar também o ímpio. Por isso que Deus fala em Apocalipse que felizes são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. O que é que a profecia quer dizer? Que é melhor você morrer, descer ao pó da terra com Jesus. Porque se você morrer com Jesus, naquele grande dia, que é a primeira ressurreição, quando ele tocar a última trombeta, a sétima trombeta, que ele tocar, pá, de lá mesmo ele te traz. E depois de todo esse mistério, Deus o que é que vai fazer? Vai também ressuscitar o ímpio. Só que o ímpio em vida, ele não glorificou o Senhor. Ele não serviu o Senhor. Ele serviu o mundo, a Satanás, pelos frutos dele. Por mais que ele tenha gastado um monte de dinheiro ajudando muita pessoa como essa cantora. O que interessa a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Então a sua alma é preciosa para Jesus. O que Jesus quer? Que você, já que tem muita grana, muito dinheiro, ajude ainda mais as pessoas e glorifique o nome dele. Você já pensou se essa cantora cantasse para Jesus? Quantas pessoas ela não ia trazer para o reino de Jesus? Aí ficou milionário, assim como o Michael Jackson também, assim como muitos símbolos que estão aí no mundo. Desceram ao pó da terra. E se não entregarem naquele momento lá da peleja no quarto, que é só o cara ele sabe que ele vai morrer, se eles não confessarem o nome de Jesus, eles vão descer para o pó da terra, e quando ressuscitar no último dia, vai para onde? Vai para o lago de fogo que está preparado para o diabo e seus anjos.
É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu prego a ressurreição. Porque se não houver ressurreição, não tem fé, não tem igreja, não tem nada. Nós estamos aqui brincando, somos uns palhaços diante de Deus, se você não crê na ressurreição. Porque se Jesus não voltar, todos nós aqui vamos descer ao pó da terra. Mas quando ele voltar também, ele vai trazer todo mundo. Por isso que todos os nossos parentes que já morreram, um dia a gente vai encontrar com eles, nossos amigos, aquelas pessoas que nós perdemos, que amamos. Porque isso é que é o âmago do Evangelho, querido. Essa aqui é a verdadeira promessa de Deus, é ressuscitar o crente no último dia. As promessas que Deus tem nessa terra, todo dia Deus cumpre promessa na nossa vida. Você respira, Ele está cumprindo. Você come, Ele está cumprindo. Você viaja, Ele está cumprindo a promessa na tua vida. E todas as promessas terrenas Deus vai cumprir, mas a maior de todas é Ele te ressuscitar naquele dia que você está com Ele no lado dele. Aleluia! É isso que Paulo pregava. Esse é o verdadeiro Evangelho. Olha que Paulo diz, depositando em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto para justos, aqueles que fazem a vontade de Deus, como de injusto naquele grande dia. Porque o sol brilha para todo mundo. Brilha para o ímpio e brilha para o crente. O ímpio é tremendamente abençoado, o crente também é. Mas naquele grande dia, aí que é a questão. Naquele grande dia, aí que está o negócio, meu irmão. Para onde você vai quando Jesus te ressuscitar? Agora, se a nossa geração for a geração escolhida para o arrebatamento da igreja, a gente não vai descer a sepultura. Ninguém aqui da nossa geração vai descer a sepultura, a Bíblia diz. Porque seremos transformados num abrir e piscar de olhos, a Bíblia diz. 1 Coríntios 15 em diante. 51 em diante você pode. Estão entendendo o mistério de Deus? Aleluia! No versículo 16 de Atos 24, querido, você que chegou agora. Por esse motivo, Paulo está dizendo, busco sempre manter minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Paulo não estava nem aí para quem estava querendo matar ele, porque ele sabia que ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele sabia que Deus chamou ele, que o legado ele ia deixar para a igreja tremendo. E Paulo não se importava, querida, com aquilo, porque ele sabia do encontro que ele teve com Jesus ali na estrada de Damasco. No versículo 17, a gente vai até o 21 hoje. Depois de vários anos ausente de Jerusalém, quase 15 anos ele passou fora, para retornar. E quando ele retorna, em 12 dias, teve todo esse tumulto, toda essa confusão para matar ele. Tudo isso é isso, irmão. Você passa 15 anos fora da sua terra, quando você chega, passa 12 dias, as pessoas querem te matar, querem te expulsar de lá, querem te prender. Pensa aí, que tribulação. Que coisa tremenda. Versículo 17. Depois de vários anos ausente de Jerusalém, olha o que ele veio fazer em Jerusalém. Voltei, trazendo ajuda financeira doada ao meu povo, bem como para apresentar oferta a Deus, que foi o que ele foi fazer lá no templo. Que as pessoas estavam acusando ele, que ele colocou ímpio dentro do templo. Aquilo era uma profanação. Se ele fizesse isso, realmente ele tinha que morrer às ordens dos judeus. Versículo 18. Enquanto assim procedia, já cerimonialmente purificado, encontrai-me no templo, no entanto, sem envolver-me em qualquer incitamente ou tumulto público. Eu não me envolvi com nada do que esses homens estão falando aqui diante de ti, governador, juiz. Tudo que eles falaram perante essa corte até agora é uma grande mentira. Versículo 19. Contudo, há alguns outros líderes judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante da tua presença para apresentar seus protestos.
se tivesse alguma acusação contra mim. Por que ele fala assim? Porque lá na Ásia, uma obra que ele fez foi muito grande. Ele evangelizou toda a Ásia, todo aquele continente, até a Grécia, querido. E agora ele quer ir para a Europa, para Roma, é o que ele quer ir. Deus falou para ele: tu vai para Jerusalém, tu vai ser perseguido, eles vão querer te matar, mas não vão te matar, não vão deixar. Tu vai ter que ir para Roma testemunhar. Versículo 20. Vou repetir o 19, vou entrar no 20. Contudo, alguns outros líderes judeus da província da Ásia, que deveriam estar aqui diante da tua presença para apresentar seus protestos, se tivesse alguma acusação contra mim, ou ao menos aqueles que aqui se encontram, professem que crime encontraram em mim, quando compareci perante o Sinédrio. Ali ele falou: a não ser, olha, ele vai bater de novo na tecla, a não ser com a referência a essa única palavra que bradei, estando no meio deles. E é por causa da ressurreição dos mortos que hoje estou sendo condenado por vós. Paulo está dizendo: eu estou sendo condenado. As pessoas querem acabar comigo, querem me matar, porque eu acredito que aqueles que morrem, Jesus ressuscita. Por isso que Jesus ressuscitou um monte de gente. Aleluia, Deus. Para provar que ele era o Messias. E seus apóstolos também, para provar que a unção que ele deixou na terra também ressuscita. Ressuscita mortos, ressuscita sonhos, ressuscita tudo que tu pode imaginar, só tu ter fé. Vamos ficar de pé, querido. Coloca um hino aí, por favor, para mim orar. Até aqui hoje para não cansar os irmãos. Aleluia. Uma quarta a gente vai estar encerrando o capítulo 24, que vai do 22 ao 27. Vamos ficar de pé. Maravilhoso e eterno Deus, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua palavra nessa noite. Somos gratos a ti pelos teus benefícios. Somos gratos a ti nessa noite pela vida de cada servo e cada serva que está aqui nessa noite. Nós somos gratos a ti, Deus, porque tu não deixa enganado a tua igreja. Tu sempre, Senhor, foi fiel em teus preceitos. Tu sempre, meu Pai, jogou com todo mundo, Senhor, aberto e claro. Uma coisa nós aprendemos nessa noite, que nós devemos olhar para uma causa e não julgar os irmãos somente por uma questão apresentada de uma parte. Nós aprendemos nessa noite, Senhor, que sempre tem um lado das duas moedas. Nós precisamos ouvir não somente uma parte, como uma outra parte, depois sim, meu Pai. Depois sim tirar um aproveito, Senhor, bom para a edificação do corpo da tua igreja. Por isso nessa noite nós te exaltamos, Pai. Por isso nessa noite nós glorificamos o teu nome. Por isso nessa noite, Pai, nós rogamos pela tua palavra. Por isso nessa noite, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Que é por meio de tribulação, que é por meio de muita provação, que é por meio, Senhor, de muitos conflitos, que a gente vai alcançar o estatuto de verão perfeito. A Bíblia diz que as pelejas sempre virão e acompanharão a nossa vida. Todos os profetas foram perseguidos, querido. Todos os apóstolos foram perseguidos. Todo dia a gente é perseguido. Não se engane. Aquele que é cristão, ele incomoda as trevas. O cristão, onde ele chega, ele incomoda. É por isso que lá no teu trabalho, muita gente vai te olhar com o olho torto. É por isso que muitas das vezes, onde a gente está, a gente sente a opressão do maligno. A gente sente ali a presença do mal. Mas a gente tem uma arma poderosa, querido. É usar a nossa autoridade e repreender os espíritos imundos. É repreender todo o mal, toda boca maligna. Porque a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que sai, mas o que entra depois sai como um veneno. Por isso nessa noite, Pai,
Que tu venha dar a sabedoria a cada um de nós, assim como tu deste a Paulo, ali diante daquela corte injusta que queriam matar, Senhor, e tirar ele da jogada. E nessa noite não é diferente na nossa vida. Tantos conflitos, tantas perseguições, tantas pelejas da vida vêm nos afrontar no dia a dia, até mesmo aí no cotidiano, meu Pai. Mas nós estamos aqui nessa noite, aprendemos nessa noite que a nossa fé ela tem que estar acima de tudo. Nós aprendemos nessa noite, meu Pai, que Tu é o nosso Salvador, que Tu é o Filho de Davi, que Tu é o nosso Deus, Pai, o Deus forte e poderoso de Abraão. Aumentamos o som um pouquinho, quero sentir a unção. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Aumenta, filho. Eu quero ver a unção do Espírito Santo. Eu quero que meus irmãos sintam a presença de Deus. Senhor, recebe essa oração. Eu intercedo nessa noite pela vida de cada um que está aqui. Aquele que ficou triste, que ele possa sair alegre. Aquele que ficou sem esperança, que ele pode sair com esperança. Porque Tu é a esperança, Tu é a luz, Tu é a ressurreição. Tu não deixa enganado o crente fiel. E Tu está pronto para nos abençoar. Por isso, nessa noite, Pai, a peleja é grande, mas a vitória também é maior. Sabe por que eu te digo, meu irmão? Porque Jó passou um processo poderoso na vida dele. Jó passou um processo muito forte na vida dele. Mas Deus tinha a convicção que aquele homem realmente era um homem poderoso, era um homem diferente diante de todos os processos que nós enfrentamos nessa terra. Jó se permaneceu fiel. Até mesmo os seus amigos ali falando mal dele, até mesmo os seus amigos ali falando por trás dele, contestando, porque eles estavam naquela situação. Pensavam que Jó abandonou Deus, mas eles pensavam que Jó não era mais fiel a Deus, mas Jó era fiel sim. Jó permaneceu no seu foco, Jó permaneceu no seu propósito, Jó se permaneceu fiel diante de Deus. Até mesmo a sua esposa, meu filho, larga esse Deus aí, abandona esse Deus, que o negócio está pegando, vamos mudar de rumo, vamos para outra direção. Ele permaneceu fiel diante de Deus. Jó permaneceu fiel contra um e contra todos, querido. E Deus falou para ele: Jó, Tu és fiel a mim, Jó, mas para mim te abençoar. Olha o que é o sobrenatural de Deus. Olha o que é passar por provação. Os amigos dele abandonaram dele. Os amigos dele falaram mal dele. A mulher dele não estava mais com ele. 100% com ele não estava mais. Estava toda enfermidade. Jó estava com seu corpo todo dilacerado pela ranceníase trazendo para os nossos dias. Mas Jó permaneceu fiel. E ainda assim Deus falou para ele: olha, mesmo assim, as pessoas estão contra ti, a tua família está contra ti, mas tu permanece fiel. Sabe por quê? E ainda mais, Jó, tu vai orar ainda para quem te persegue, Jó. Tu ainda vai orar pelos teus amigos, tu ainda vai orar pela tua mulher, tu ainda vai orar pela tua família. Sabe por quê? Porque quando tu interceder, é quando tu orar, pelos teus amigos, é quando tu orar por quem te persegue, é que eu vou te abençoar e restituir tudo que tu perdeu nessa terra. Jó só foi abençoado quando ele orou pelos seus amigos. Jó só foi abençoado quando ele orou pelos seus amigos, quando ele intercedeu por aqueles que queriam a sua desgraça. Sabe o que é isso? Fé inabalável. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Fé que suporta a dor. Fé que crê em Deus. Fé que não vacila. Fé que sempre confia em Deus. Olha aí. Depois Jó teve conta com Deus. Senhor, eu não te conheci, mas agora te conheço. Mas agora te conheço. Mas agora te conheço. Mas mesmo assim, Jó, eu só vou te abençoar e só vou te restituir tudo quando você orar por aquele que não acredita de você. Eu só vou te abençoar
e mudar teu cativeiro quando você orar pelo traficante, quando você orar pelo macumbeiro, quando você orar pela igreja que está sendo perseguida, quando você orar pelo seu vizinho, quando você orar pelo seu filho, quando você orar pelo seu parente, quando você orar, é que eu vou restituir, Jó. Porque Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel, Ele está sempre provando a nossa fé. O segredo é não desistir, o segredo é permanecer firme, o segredo é permanecer inabalável diante de Deus. Sente a presença do Espírito Santo aí, meu irmão. Deixa Deus avivar a tua vida, deixa Deus te acender nessa noite, deixa o Espírito Santo chegar dentro da tua alma. Ele é fiel. Ele é fiel. Quero te adorar. Deus começou a mudar o cativeiro de Jó. Vem me buscar. E Deus restituiu a ele todos os seus filhos, toda a sua família, tudo aquilo que ele perdeu, Deus deu em dobro. Se ele já era milionário, se ele já era bilionário, ele é milionário. Porque é assim que Deus faz. Tudo que ele te dá. Por mais que você seja bilionário, tu tens que glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele é fiel, Ele é fiel. Ele é o princípio, é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o Deus de Abraão que está aqui nessa noite. Ele é teu refúgio, Ele é tua fortaleza, Ele é tua rocha. Saia daqui com o filho da tua força. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão, que eu quero profetizar. O rei dos céus está aqui nessa noite. O rei dos céus está aqui nessa noite. O rei de tudo, que manda em tudo, está aqui essa noite. Sabe o que eu quero profetizar sobre a tua vida? Passa as etapas com Deus. Passa os processos com Deus. Passa as etapas com Deus. Passa os processos com Deus. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é especialista. Ele é especialista em mudar cativeiro para crente fiel nessa terra. Seja fiel ao Senhor nessa noite. Seja fiel ao Deus da Bíblia. Seja fiel ao Deus de Paulo. Seja fiel ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa os nossos irmãos que estão aqui. Abençoa os nossos irmãos da live. Abençoa, Senhor, esse culto. Abençoa o nosso culto de domingo das mulheres. Usa essas varoas. Usa, Senhor. Usa que haja cura, que haja salvação, que haja milagre nesse lugar. Nós te agradecemos nessa noite. Deus Santo e Poderoso de Israel. Só temos que te agradecer pelas oportunidades. Ele está aqui nessa noite. A sua graça é que nos basta nessa noite. O profeta Abacuque entendeu isso. O profeta Abacuque entendeu que ele não precisava contestar com o Senhor. Tudo que ele precisava era passar os processos. E quando ele entendeu os processos, ele falou: não, eu já entendi, Senhor. Eu já entendi. Eu não vou falar mais porque os simples estão crescendo. Eu não vou mais me preocupar com os simples porque eles têm mais do que a gente. Porque tu abençoa os simples e a gente está aqui na roça. Não, Senhor, eu já entendi o mistério, Senhor. Glória a Deus. Eu já entendi o mistério. Abacuque entendeu que ele deveria passar aquele processo de repressão do Senhor. E quando ele entendeu, ele falou: ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, eu serei fiel ao Senhor. Nas minhas provações, nas minhas lutas, nas minhas angústias, eu serei fiel ao Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite. Enquanto você for fiel ao Senhor, todas as promessas vão se cumprir nessa terra na tua vida, no meio dos teus, no meio do teu ministério, no meio dos teus filhos, do teu sonho, do teu projeto, de tudo que tu colocares nessa noite nas mãos do Senhor. Ele é especialista em dar cativeiro. Muda, Senhor, nessa noite. Muda o nosso cativeiro. Muda o nosso cativeiro nessa noite. Para a glória do teu santo nome. Para a glória do teu santo nome, Jesus.
Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com toda a igreja aqui e com os nossos irmãos das redes sociais. Que Deus abençoe, meu irmão, a todos nós. Que você venha ter uma noite de paz. Que você venha ter uma noite na presença do Senhor Jesus. Bate palma para Jesus. Te alegra, te alegra.